Adaptações. Coisas comuns nos dias atuais, como livros que viram filmes, games que viram séries, são coisas comuns de se pensar, de se imaginar, de forma a pegar algo que já existe, no caso sendo essa história, personagens, cenários, ideias. Casos como The Last of Us, adaptada do game pra série, E.T. o Extraterrestre adaptada de um livro, Metro, sendo aparentemente baseado num livro também. Eles visam adaptar para outros tipos de mídias de forma idêntica ao original, ou com suas alterações, como, por exemplo, games adaptados de filmes, como os games de Harry Potter, Star Wars, Senhor dos Anéis, não necessariamente da história principal, da história base. E hoje quero falar aqui pra vocês de um jogo que é a adaptação de um conto que eu tenho jogado recentemente. Baseado na história de Alice no País das Maravilhas, sendo seu conto original de um livro de 1900, 1800 e lá vai tempo, puta que pariu, eu falei tudo errado. Baseado na história de Alice no País das Maravilhas, sendo seu conto original de um livro de 1800 e lá vai tempo, eu não faço a menor ideia, eu não leio livros, puta que pariu, eu jogo jogos. Desenvolvido pela Spice Horse, que sinceramente não tem um catálogo muito interessante, a não ser alguns dos jogos que parecem projetos e testes, pelo que eu vi na internet, né, eu não pesquisei muito a fundo não. E distribuído pela EA Sports Studio Game. Alice Madness Returns, lançado em julho de 2011, conta uma história adaptada de uma forma não tão comum como conhecemos sobre Alice nos Países das Maravilhas. Com seu tom sombrio, com seu humor ácido, com seus temas pesados, com sua carga emocional. Ela não é muito incomum nos dias de hoje, visto que criaram aquelas aberrações cinematográficas de filmes adaptados do Pooh, do Mickey, do Popeye, que são tenebrosamente horríveis, que causam mais dor física e tristeza inacabável, uma depressão fodida do que realmente medo real. Meu Deus, eu me perdi no que eu tava falando. Tendo seu universo fantástico, distorcido e macabro, esses traços e gráficos estilizados deixam tudo muito estranho ao mesmo tempo, que eu acho muito lindo como é graficamente e esteticamente esse jogo, sabe? Ao mesmo tempo que ele me atrai, ele me afasta, ao mesmo tempo que ele é curioso, ele é feio, ao mesmo tempo que ele me dá um beijo, ele me dá um soco. Acho que eu me perdi no que eu tava falando de novo. Diferentes da animação clássica, adaptação live action, que são um pouco mais vivas, mais coloridas, realmente como uma fantasia. Esse mundo um pouco mais dark, um pouco mais escuro, não tão vivo assim. Tudo nele é um pouco estranho, sabe? Como se a qualquer momento alguma coisa pulasse em você e te matasse. Lembrando que essa estética linda, ela vai mudando de acordo com cada capítulo do jogo. Não só isso, como também a roupa da nossa protagonista, mas eu já falo mais sobre isso. Por enquanto, Alice Madness Returns. Vou falar um pouco sobre o jogo. Já quieta a bundinha aí, vamos conversar. E vamos nessa. Come now, Alice. It's only a dream. It's not a dream, it's a memory. And it makes me sick. Now, focus. Wait. You're floating again. Weightless. A cipher. Relax. I'm in hell. Forget it. Abandon that memory. It's unproductive. Go to Wonderland. Começamos acompanhando Alice Lourdes? Alice Liddell, recém-saída de uma consulta psiquiátrica. Ela teve alguns pensamentos bem legais e lembrando algo relacionado ao País das Maravilhas. Aqui já percebemos que a história se baseia em memórias de Alice em algum acidente que teve com sua família no passado, talvez um incêndio aparentemente, mas ela não parece lidar muito bem com essas memórias. Após essa breve conversa com o doutor, que não é nem um pouco suspeito, olha só a cara dele, não, cara, ele é completamente confiável. A pedido dele, precisamos pegar nossas pílulas em uma farmácia ali pra perto. Ai, puta que pariu, que porra é essa? Que criança feia do caralho, meu Deus do céu, você é muito feio, criança. Ponto importante para como esses personagens humanos do mundo real são muito bizarros e esquisitos, não feios, desconfortáveis de se olhar. O que parece pior se for parar pra pensar.
Como a gente vê, a gente tá num mundo normal. A gente pode andar por aí, a gente pode verificar quadros, os quartos, falar com as crianças, falar com os moradores. Apesar de um pouco assustador, é um mundo real, é um mundo normal, certo? Enfim, Alice acaba de sair de uma consulta de terapia e precisa pegar algumas pílulas. Vamos lá. Puss? Puss, 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 puss. Don't be afraid. Ah, nossa, eu tô tremendo de medo. O game se concentra em dois tipos de cutscenes diferentes. Essas mais normais, com os modelos normais, que acompanhamos ali com conversas em outros personagens, seja aqui, seja no País das Maravilhas. E algumas usam uma narração e essa arte muito linda, diga-se de passagem, eu pago muito pau, acho muito foda. Eu entendo essas cenas como sendo um recurso para criar, contando como ela conheceu certas pessoas, como ela viveu tal acontecimento, como ela adaptou-se a seus traumas, etc, etc. Aqui começamos de fato o game, olhando para suas mecânicas que são apresentadas de pouco a pouco, mas de uma forma que eu gosto muito de como os games dessa época faziam, adicionando um pouco de cada vez, da forma que você sempre vai ter coisa nova para fazer, enquanto você tem desafios diferentes, você passa pelas fases e pelos desafios, compreendendo o que cada mecânica lhe mostra, lhe entrega. Por exemplo, de início nós apenas andamos e pulamos, 4 vezes para ser mais exato. Logo em seguida, nos é apresentada uma mecânica importante do game, que é a poção que nos encolhe. My God, I'm shrinking in this potion. Shall I disappear? Ooh, that's kind of small. Quando encolhidos pela poção, passamos por essas fechaduras pequenininhas que nos levam a locais secretos. Também vemos algumas marcas pelo cenário indicando os caminhos e resolução de puzzles. Além disso, enquanto encolhida, Alice revela alguns caminhos ocultos que só podem ver enquanto a gente está naquela forma. Se eu não me engano, eles falam um pouco sobre isso. Talvez o gato fale, ou a Alice que fala que pessoas menores enxergam caminhos diferentes. É uma parada assim que ela fala. São caminhos ocultos, plataformas que se movem, trampolins, eu acho também, mas que a gente pode andar por ela enquanto a gente está no tamanho normal. Eles também levam a gente para locais secundários, com coletáveis. Logo no começo também nos é apresentado o moedor, que serve como arma à distância para alguns inimigos, mas que a sua mecânica base é sobre ouvir os sons dos porcos, ou melhor, o focinho deles pelo mapa. Sempre preste atenção no som dos porcos. Assim que você ouvir o ronco, ache o focinho, use seu moedor para atirar neles até ele inchar e o porco espirrar. Eles vão nos dar alguns itens, liberam locais escondidos e também ajudam bastante. Além do moedor, temos também um martelo, que na real é um cavalinho de pau. Serve para quebrar algumas partes frágeis do chão, quebrar a postura dos inimigos. Temos também a bomba de coelho, enfim.
Ou seja, vários itens, vários recursos do jogo, tem várias utilidades, mesmo as que vagas ou não funcionam muito bem. Por exemplo, a pulo desse jogo é uma coisa terrível de se ver. É um jogo de 2011. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu decidi usar isso de desculpa, porque ele é completamente impreciso. Já cansei de me jogar pra fora do mapa e não consegui voltar, porque o pulo é um pouco bugado, talvez. Porque a hitbox... Talvez porque na verdade a hitbox dali seja uma bosta, ou talvez pelo fato dela não se agarrar, ela não se agarrar a beiradas do jogo fácil. Alice. Até mesmo alguns inimigos têm mecânicas diferentes, nada super incrível, nossa senhora, como é inovador esse jogo, parabéns a todos os envolvidos. Não, mas eles realmente têm uma diferença entre eles. Esse bebê é feio pra caramba. Só que eles têm variações, tipo, um que voa, que a gente precisa usar um voador de pimenta pra matar. A gente tem esses maiorzinhos que atiram coisa, a gente precisa soltar um parry pra quebrar a defesa, ou a gente usa os cavalinhos de pau pra quebrar a defesa. Tem uns que ficam enterrados no chão, a gente precisa jogar pra fora. Pô, assim, dá pra ver que teve carinho, pelo menos pra fazer os inimigos. O que eu não posso falar a mesma coisa do combate, que é uma bela de uma bosta. Eu odeio o combate desse jogo. Tipo, ele... não sei qual que é o critério que eles usam pra qual inimigo ali se deve focar. Não sei se é o que tá mais perto, se é o que tá mais propício a matar ela, se é o que tem menos vida. Sei que não é o que você quer que foque. Ela sempre foca em um inimigo diferente e até agora eu não entendi como caralho eles faz pra mudar. Mas fora isso, inimigos são bem característicos, são bem tipo, muitas mecânicas diferentes. Lembrando que eu ainda tô na metade do jogo. São mecânicas bem diferentes, assim, me faz admirar, acho realmente legal, dá pra ver o carinho que os caras tiveram pra fazer isso. Pô, achei legal pra caramba mesmo, parabéns. Ao longo do jogo a gente acha esses pequenos fragmentos de memórias, de algumas conversas que ele se teve no passado dela, e em que cada fragmento desse, cada item que a gente encontra se baseia em uma conversa com alguém específico, como a casa incendiada sendo memórias de antes do acidente, com seu pai, com sua irmã, com sua mãe, os óculos que representam a psiquiátrica, que sempre bate na tecla dela controlar as memórias e jogar fora o que não importa, o frasco de remédio que representa a enfermeira. Enfim, diálogos que eu acho que dão uma boa explicada sobre a lore do jogo em si, a história do jogo em si, passados, os traumas de Alice, durante e depois do incidente do fogo da casa com a sua família. Tudo meio que se baseando no ponto central do game até onde eu entendi. Afinal, como já dito, memórias às vezes são mais uma maldição do que uma bênção. E chamamos um bondinho, aí aparece o gato. Aqui o gato, ó o gato aí, ó. O gato tenta dar uma ajudada aí, né, pelo que eu entendi. Ele fala assim, meu, tá foda a situação aí, Alice. Acidente. Olha nós aí de novo. Lugar diferente, cenário diferente, roupinha nova, roupinha bonita. Entendi nada do que aquele gato falou, mas ele falou, ó, vai lá, conta o chapeleiro que o chapeleiro ajuda. Ele não falou assim, né? Mas foi alguma coisa nesse sentido aí, pelo que eu entendi. É difícil. Aí a gente faz uma exceção aqui, passa uns puzzles ali, mata uns bichos aqui, uns bichos ali. Pô, sofri um pouco nesse caminho aí, admito. E a gente encontra o chapeleiro maluco aí, ó. O bicho tá só o pó da gaita. O bicho é só o tronco e a cabeça. Tá mal das pernas. Aí ele fala, pô, te ajudo, Alice, eu te ajudo. Eu te dou a informação do que você quer aqui. Só que tem que me ajudar também. Pega aí as perninhas, meus braços lá, por favor, fia. The Hatter needs them. Well, it really doesn't matter. I'm going to crush you.
Mas aí fica uma pergunta no ar, né, bem? O que tá acontecendo? As coisas não batem, né, velho? Tá acontecendo. Por quê? Que regras são essas que mudaram? Que o gato fala, mas não fala? Tá acontecendo no País das Maravilhas, ele não era assim. Que incêndio foi esse na casa? Tem alguma coisa a ver quando ela era criança? Por que esse cara parece tão suspeito? Isso fica na minha cabeça. Enfim, muitas perguntas e nenhuma resposta, pelo menos não da minha parte, até porque eu tô no meio do jogo ainda. Uma coisa que eu tenho que reclamar também, aproveitando aqui o momento, os capítulos desse jogo são muito longos. Tipo assim, eu sei que se ele tivesse capítulos mais curtos e ao mesmo tempo de jogo, eu continuaria com o mesmo tempo de jogo, né? Isso não faz diferença, mas o capítulo ser muito distante um do outro me deixa um pouco irritado, parece que o jogo é mais longo do que devia. Bom, sem continuar falando da história, deixa eu continuar falando das mecânicas, tô dando spoiler mais do que eu devia. Você quer jogar o jogo pra ver a história mesmo e prestar atenção? Afinal, o vídeo é aqui só pra mostrar um pouco do jogo e das minhas opiniões. Eu ainda não zerei. Tô com umas 8, 9 horas de jogo ainda. Sei que ele acaba com umas 12, 13 por aí. E tem umas coisas que eu nem acabei falando direito aqui no vídeo com os minigames, com essas conchas que são os minigames que dão tinta pra pintar uma rosa vermelha. Ele lembra bastante aqueles itens que a gente pega dos baús do God of War pra aumentar a estamina e vida. E mesma coisa, quando você completar 4, quando você fizer os 4 minigames, quando você completar 4 minigames, você ganha alguma coisa. Que eu não lembro o que é, porque eu completei, eu acho, só não lembro o que é. Tem os colecionáveis, que são essas garrafinhas aqui, azul e dourada. Porra, não faz ideia do que serve, porque eu ainda não peguei muitas, e por aí vai. Muita coisa que eu não comentei. Mas isso é pra você se interessar no jogo, né? Se vocês quiserem um vídeo mais completo da história, quando eu terminar eu posso dar uma pesquisada melhor pra contar. Mas eu tô achando o jogo muito divertido, muito interessante, a história dele é bem legal. Se quiserem que eu complete, que eu veja a história completa, que eu pesquise, eu faço pesquisa pra vocês. Isso aqui foi mais uma coisa possível. Eu queria falar com alguém sobre esse jogo aqui, porque eu vejo pouca coisa dele na internet. Bem pouca coisa dele mesmo. O jogo parece bem interessante, a história dele é bem legal, eu achei bem legal mesmo. Gostei muito do que eu tô jogando até agora. Tem uma reclamação ou outra, claro, a gente tem reclamação de tudo quanto é jogo, né? Não tem um jogo perfeito. Ui. Desculpa, já me derreti o cérebro. O jogo é perfeito. Cara, eu tô me perdendo no meio dos comentários. E eu só queria fazer esse vídeo devido a um rolê que eu fiz com uns amigos meus sobre um clube de jogos. E caiu pra mim jogar um jogo de plataforma. E eu escolhi Alice, que fazia muito tempo que eu queria jogar, mas eu nunca tive a consciência de baixar. Até que teve esse clube de jogos, né? Eu vou fazer um vídeo ainda sobre esse clube pra vocês, pra dar ideia pra vocês. É bem divertido de se fazer com amigos de vocês. Você não escolhe o jogo, você pega o jogo do tema que cair pra você. Eu escolhi Alice, pra mim foi escolha maravilhosa. Esse jogo é muito bom, recomendo. Se você gosta de plataforma e se você não liga pro jogo mais velho, que é um pouco mais travado, que é um pouco mais truncado. Eu vi algumas pessoas reclamando muito da performance. Eu não vou falar que eu tive problema de performance. O jogo nunca teve queda de quadro, nunca crashou nem nada. Pra mim o jogo rodou lisinho de boa. E meu PC não é bom, meu PC é bem ruim na verdade. A última informação que eu tenho pra passar pra vocês pertinente é que Alice Madness Returns, né, que é além de ser o segundo jogo da franquia, por isso que é o Returns, já que o primeiro se chamava Alice, American's Magia Alice, né, tava na capa, mas eu acho que é só Alice, e tava sendo planejada uma sequência chamada Alice Asylum. Nunca falei tanta Alice numa frase só, muito foda. Mas o game, né, o Alice Asylum foi cancelado, não sei porquê, não tenho muita informação, provavelmente culpa da EA, e que além da capa tem uma coisa ou outra no fórum aí, mas não sei, não entendi porque ele foi cancelado. Talvez se alguém tiver informação aí pode falar pra nós, eu deixo fixado. E infelizmente, um game que nunca verá a luz do dia, mesmo sendo linkado a um outro game que é muito bom, que é o Madness Returns, né, esse que eu falei no vídeo. Um game que sinceramente acho que merecia mais palco e mais visibilidade, porque não porque ele é um jogo incrível, mas porque eu vejo muito carinho sendo feito. E isso é um problema, eu vou fazer um vídeo sobre isso algum dia. Sobre um jogo que são feitos com amor, jogos que são feitos com carinho de ser feitos, os detalhes são, a história é boa, os personagens são bons, tudo bem escrito, tudo bem feito, mecânicas, gráficos, tudo. O jogo é muito, você vê que ali a pessoa colocou a alma dela, o amor dela pelo projeto. Eu acho isso muito legal, eu acho muito bonitinho. E no mais, novamente, ainda não zerei o jogo, tô com umas 8 horas de umas 12 ou 13 que o jogo, se vocês quiserem eu faço um vídeo falando da história de cabo a rabo, porque eu sei que é uma história bem completa, bem complexa também. Vou precisar de uma boa pesquisada. E é isso aí. Vou
trazer mais vídeo aí de outros jogos que eu vou jogando. Eu quero fazer um vídeo de Tia, sei lá, outros jogos se vocês quiserem também dar dica de jogo aí pra mim jogar e fazer uns comentários aqui. Caso queiram falar alguma coisa sobre, dê sua opinião sobre o jogo ou corrigir alguma coisa que eu falei, fiquem à vontade, fica nos comentários, só lembrar da gente se respeitar, né? Vamos manter aí a ordem nos comentários, valeu. No final, muito obrigado por assistir. Eu sou o Yuri, ou Joaninha Rafael nas redes sociais. Nos vemos em breve. Um grande beijo, um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. O que não é muito difícil, na verdade. O que não é muito errado, na real. Olha só quanto inimigo a gente tem aqui tentando matar a gente. Que curioso. A gente vive. What the fuck? A gente vê no seu universo fantástico, distorcido e macabro, esses traços acompanhando os. Ai, eu não quero fazer essa porta, vou ficar puto. Aqui começamos de fato o game olhando para suas mecânicas que são apresentadas pouco a pouco. Caralho. E a gente acaba indo pro fundo do mar com um peixe que tem cabeça de porco, um tartaruga que tem cabeça de boi. Aqui eu brisei.